Olá, crianças! Mais uma vez eu estou assim muito feliz em poder estar com vocês, embora separados, né, longe, mas estamos perto. Eu sei que estamos. Mas antes da gente começar a nossa programação dessa noite, eu quero deixar para vocês 2 avisos. O primeiro, nós vamos ter todas as quartas-feiras um quadro com a tia Dani. É o desafio da Dani. Mas esse desafio não é só para a gente olhar e deixar para lá. Na verdade, nós vamos precisar fazer aquela tarefa. Chama o papai, a mamãe, o irmão, o vovô, quem quer que seja e faça a tarefa. E depois pede para alguém postar aí, marcando a hashtag KidsPBSM, porque nós vamos estar aproveitando essas fotos. E a segunda coisa é que durante a historinha, nós também vamos estar deixando uma tarefa para vocês. Então, presta atenção, papai, mamãe, vovô, vovó, presta atenção, porque nós vamos ter tarefa para a semana. Tá joia? Bom, semana passada, nós estivemos falando aqui com vocês sobre Davi. E essa semana, nós vamos falar sobre um homem incrível. Esse homem, ele foi citado como um dos heróis da Bíblia. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa, hein? Esse homem é surpreendente. E vocês vão saber por quê. Quem é esse homem? Tadã! Gideão. Gideão é este homem. Gideão era da tribo de Manassés e ele era filho de Joás. Ele viveu num tempo em que os israelitas estavam sendo perseguidos pelos midianitas. E olha, não era uma perseguição bobinha, um pique-pega, alguma coisa assim, não. Era uma perseguição dura, tá? Os midianitas, eles entravam o tempo inteiro ali nas cidades israelitas, pegavam as coisas dos israelitas, matavam os israelitas. E eu vou te dizer uma coisa, todo mundo estava muito triste. Todos os israelitas estavam muito tristes. E, dentre os israelitas, estava Gideão. E ele realmente estava pensando assim, poxa, Senhor, o que é isso que está acontecendo? O Senhor livrou o povo de Israel das mãos dos egípcios. O Senhor fez abrir o mar vermelho. Tanta coisa boa aconteceu. E agora nós estamos aqui passando esse sufoco. Poxa, Senhor. E não era só Gideão que estava questionando Deus, que estava assim, pensando nas coisas que estavam acontecendo. Todo o povo de Israel também. Aí, no meio desta confusão toda, desse pensamento todo, aconteceu o seguinte: apareceu um anjo e falou com Gideão. Quando esse anjo chegou perto de Gideão e falou para ele assim: ô Gideão, Deus escolheu você para você liderar o exército dele contra os midianitas. Sabe o que Gideão falou? Será que Deus me escolheu? Mas eu sou da menor tribo dos israelitas. A minha família é a que menos importa. E eu, coitadinho de mim, Gideão, ele se achava um nada. Um nada. É incrível, né? Muitas vezes a gente se sente assim também. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente se sente assim. E Gideão, então, ouviu aquilo ali e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que não é comigo, porque eu sou muito medroso. Eu tenho tanto medo. Eu tenho medo de tudo. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui, anjo? Eu estou prensando todo
do trigo para esconder, para que os midianitas não peguem. E eu tenho medo. Não é possível que Deus vai querer que eu lidere o exército, eu que sou um homem tão medroso. A primeira lição que eu quero que fique, então, para cada um de nós, que o medo não é uma coisa de criança. Adulto também sente medo. E nesse momento que nós estamos passando, no mundo inteiro, eu posso dizer com toda a propriedade, a tia Alvina tem medo. Talvez o pastor Onésimo está com medo também. O papai, a mamãe, o titio também está com medo, porque nós estamos enfrentando alguma coisa que nós não conhecemos. E foi esse o sentimento de Gideão. Mas o Gideão, mesmo ele achando que ele não era capaz de exercer aquilo que Deus estava querendo dele, ele resolveu obedecer. Crianças, a obediência é algo que Deus espera de cada um de nós. Deus não quer um povo que desobedeça, porque isso desagrada a Ele. E olha, crianças, ele resolveu obedecer, mesmo com medo. A primeira tarefa que o anjo deu, sabe qual foi? Gideão, eu quero que você, o Senhor quer que você derrube aquele altar de Baal e derrube aquele poste ídolo de Azeras. Você vai derrubar isso. Na hora que Gideão ouviu aquela tarefa, ele tremeu todinho. E ele então ficou pensando, eu quero obedecer. Fez um plano. Eu vou obedecer a Deus, mas vou obedecer de noite, que ninguém vai me ver. E ele fez isso. Queridos, quando acordaram no outro dia, o povo ali da cidade olhou e viu o poste ídolo no chão e o altar de Baal todo quebrado. Eles ficaram tão chateados. Nós temos que descobrir quem foi que fez isso. E quando souberam que foi Gideão, chegaram para falar com o pai de Gideão. Olha aqui, o seu filho fez isso. E nós vamos, então, estar querendo falar com ele agora, repreender e fazer alguma coisa com Gideão, porque ele não poderia ter feito isso. E na hora, o pai de Gideão, seu Joás, levantou e falou o seguinte, olha só, o altar quem tinha levantado fui eu. E se Baal fosse Deus, ele teria se defendido. Não é que ele tinha razão? Ele tinha, gente, ele tinha razão. E aí, então, porque Gideão obedeceu, o pai dele começou a parar de seguir aquele Deus. Por fim, o que nós podemos ver foi que Gideão, ele pediu para Deus que estivesse dando para ele provas. Provas que realmente era ele que estava chamando para ele liderar aquele exército. Ele tinha muito medo e ele falou para Deus. Ele confessou para Deus, eu tenho medo. E aí o Senhor ouviu Gideão e ele então pediu para Deus duas provas. A tarefa que a tia falou agora, presta atenção. Eu não vou falar quais foram as provas. Papai e mamãe, titio, titia, vovó, vocês vão abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 6, 7, 8. Vão ler a história de Gideão e vão ver quais foram essas duas provas. E depois vocês vão falar para a tia, tá bom? O certo é que essas provas aconteceram e Gideão soube realmente que Deus queria que ele estivesse ali, fazendo aquela obra de libertação
do povo de Deus das mãos dos midianitas. Amados, para encerrar, eu quero dizer o seguinte para vocês. Gideão, ele entendeu o que Deus queria. E Deus agiu apesar do medo de Gideão. Se você, nesse momento, entendeu essa palavra, e se você também sente um medinho ou qualquer outra coisa, eu quero te convidar a fechar os olhinhos nesse momento e a orar com a tia Alvina. Tá bom? Repete essa oração. Fala para o Senhor do jeito que a tia Alvina vai falar. Pai do céu, nesse momento, eu quero te louvar pela tua presença na minha vida. E eu quero te pedir que o Senhor limpe o meu coração, que o Senhor limpe a minha mente e que o Senhor me ajude a ser como Gideão. Apesar dos meus defeitos, que eu possa confiar e obedecer a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Agora levanta do sofá e vamos adorar! Quando a noite fria cair sobre mim, na, e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Jesus. E aí, crianças, nesse mesmo espírito de adoração e animação, vamos continuar louvando ao nosso Senhor com a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem
tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Oi, crianças! Que legal a história que a tia Alvina contou pra gente, né? Que alegria! Agora a gente vai brincar com o desafio da tia Dani. Hoje o desafio vai ser Descubra quem eu sou. Vamos aos materiais que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma caixa de sapato, onde a gente vai fazer um círculo no meio para que possa caber a nossa mão. Aí nós vamos precisar de um tapa-olho para poder adivinhar. Se você não tiver o tapa-olho, pode ser um paninho, uma fraldinha, o que você tiver em casa. Vamos precisar de bichinhos, caneta ou lápis, talher, frutas, o que você tiver em casa para poder adivinhar com a família. Vamos colocar tudo dentro da caixa. Vamos brincar? Vamos! Vamos lá, hein? Vou tentar adivinhar, hein? Chama o papai, a mamãe. É uma caneta? Não! É uma maçã? Não! É um gatinho? Não! Um leão? Sim! Ei, que bom que eu acertei! Vocês acertaram? Aí agora, não esqueçam, vocês vão fazer a brincadeira com a mamãe e com o papai e vão marcar a hashtag da igreja, hashtag KidsPBSM, que eu vou querer ver na próxima quarta-feira, hein? Queridos, foi fantástico esse momento nosso aqui. Eu quero contar com vocês semana que vem. Convidem os coleguinhas, tá? E vamos estar cultuando a Deus na próxima semana, às 19 horas. E não esquece de uma coisa, hein? Fazer a tarefa da tia Dani e postar na hashtag KidsPBSM. Beijão! Tchau!